Beleza, então? Bom, eu resolvi nem fazer o teste de mesa nesse caso aqui, por ser uma situação bem tranquila, né? Acho que não há nem a necessidade. Então vamos direto então para as linguagens de programação. Vamos lá para o Pascal, tá? E vamos fazer agora ele no Pascal. Vamos dar aqui o número de primo. Pera aí, primeiro deixa eu salvar isso aqui, vai que. Agora, primo lógico, né? Primo lógico. Beleza. Então, na verdade, a situação é a mesma, tá? O algoritmo é praticamente o mesmo, só a gente não vai ter a variável contador, tá? E sim, então, a variável, como é que é o nome dela ainda? Num underline primo. Então, é num underline primo, tá? Do tipo lógico. Então, aqui a gente vai botar tipo boolean, certo? Então, boolean, então é o lógico, tá certo? Então, vamos botar aqui equivalente ao lógico, certo? Verdadeiro ou falso, tá ok? Muito bem. O que nós temos aqui? Esse nosso contador, vejo que a gente substituiu por esse num primo, certo? Então, num primo recebe por default, por padrão, então ele recebe com verdadeiro. Então, verdadeiro em inglês, então é true, ou seja, é verdadeiro, tá ok? Então, ele iniciou valendo true. Aí aqui dentro, então, não muda nada, não muda nada. Se número, se algum deles foi divisível, o resto de divisão pelo índice for zero, então esse número primo recebe falso. Então esse contador aqui, nesse caso, seu número, então aqui a gente vai dizer que o número primo vai receber false, certo? Então recebe false. Muito bem. Agora aqui, o que eu vou dizer aqui para ele, pessoal? Se o número primo, não, é num, né? Aqui também é num. Se o num primo for igual, tá, a false, tá? Então o número tal não é primo, senão o número tal é primo. É isso aí. Vamos compilar agora. Vejam que se eu executar isso aqui, pessoal, então, olha aqui, ó. Digite o número 5. Número 5 é primo, perfeito. Vou botar aqui o número 6. Ó, não é primo. Ou seja, pessoal, já está funcionando isso aqui perfeitamente, tá ok? Então veja que aqui então a gente usou simplesmente, a gente criou a variável do tipo booleano, do tipo lógico, porque se é ou o número é primo ou não é primo, então não preciso ficar analisando por quantos que ele era divisível, que o resto for zero. Então nada disso me interessa. Então nesses casos eu posso usar o tipo booleano, tá ok? Então outra coisa importante aqui é o seguinte, ó, veja que a gente fez desta forma, tá ok? A gente, se a gente simplesmente colocar isso aqui, ó, se num primo, tá certo? Bom, aqui nesse caso, o que eu ia fazer aqui agora? Tá, se o num primo, then, pessoal, eu poderia fazer exatamente dessa forma que eu fiz agora, certo? Tá? Isso aqui é a mesma coisa que se eu fizesse assim, ó, true. Se o número primo for igual a true, faça tal coisa. Só que nesse caso aqui, eu vou ter que então inverter aqui, ó. O número é primo e aqui não é primo, tá certo? Se eu fizer só isso aqui, pessoal, seria a mesma coisa que eu tivesse dito assim, se aqui, ó, se num primo igual a true. Isto é a mesma coisa que isto, tá certo? Então, eu fazendo dessa forma, então eu já sei que eu estou perguntando se esse número é verdadeiro ou não. O retorno disso aqui é verdadeiro. Então, se eu compilar, executar, olha aqui, ó, vou botar aqui o 5, tá? O número 5 é primo, perfeito. Se eu botar o 6, ó, o 6 não é primo, tá ok? Então, agora a gente já viu, então, o uso então, do tipo booleano aqui no Pascal, e também já demos mais uma melhoradinha aqui no código para ficar assim mais
profissional, digamos assim, tá ok? Pessoal, muito importante então o uso do tipo booleano, tá ok? Então vamos fazer agora no C e no Java. Um abraço, tchau!